Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu acredito que eu estou ao vivo. Oi, Dri, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Não, daqui a pouco, porque ainda não entrou aqui. Ah lá, vamos ver. Ah, agora entrou. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu estou confirmando aqui se está tudo certo, tá? Beleza, tá tudo ótimo. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu peço. Oi, Dedete! Opa! Eu peço desculpas para vocês, mas eu estava aguardando a Ana confirmar que chegou em casa, porque ela pegou um trânsito danado, está chovendo muito lá em Curitiba, e são coisas que a gente não tem controle, né? Então vamos lá. É um prazer estar ao vivo com vocês aqui. Eu quero deixar um beijo para minha amiga Chari, que está aqui, faz muito tempo que eu não a vejo, várias pessoas aqui, né? Dedete sempre presente. A Kátia está aqui também, a Sandra. Bom, muito bom, pessoal. Então, eu sou Sofia Golfeto. Hoje é terça-feira, dia 19 de outubro de 2021, e nós vamos fazer aqui mais uma live. E eu já peço para vocês, por favor, deixar o like, que isso ajuda na divulgação do vídeo. E se vocês quiserem compartilhar com alguém também, eu não vou ficar triste, tá bom? Aliás, vou ficar muito feliz. E e se você está passando aqui e não é inscrito, né? Aproveita e se inscreve, que eu sempre trago conteúdos sobre autoconhecimento e temas que ajudam, né, a todos nós a sermos sempre pessoas melhores. E antes de começar, eu quero. Oi? Antes de começar, eu quero fazer aqui a conexão com o spray Força Azul da Dominique Góes, que eu sempre faço, né? Para vocês verem aqui que a gente espirra assim, volta. Nossa, feito com óleos essenciais, o cheiro é maravilhoso e ele ajuda no nosso campo energético, ele traz inspiração, criatividade. Cada um deles com uma cor, são várias cores diferentes, tem objetivos diferentes, tá bom? E vamos lá, pessoal. Então, a nossa convidada de hoje é a Ana Alarcon, personal organizer. Eu estou fazendo esse bate-papo com ela aqui em homenagem ao Dia do Personal Organizer, que foi dia 3 de outubro. E para quem é novo aqui no canal e não sabe, né, eu também sou personal organizer, tá? Eu não atuo com a mão na massa, mas eu trabalho com consultoria online, então eu ajudo as pessoas através da internet como fazer para se organizar, né? Existem várias áreas de atuação do personal organizer. Eu me formei em quatro áreas diferentes, o que inclui a organização da casa, organização de mudanças. Gente, vocês não têm noção como é legal a parte de organização de mudanças, né? Mas realmente trabalhar colocando a mão na massa é extremamente cansativo. Já fiz isso por um tempo, mas agora eu parei. E assim, todos os conhecimentos que eu obtive trabalhando com a organização e também trabalhando com a nutrição, né, como nutricionista nas cozinhas industriais e tudo, tudo isso a gente vai amadurecendo e vai aprendendo, a vida é muito linda, né? Tudo isso foi me mostrando que tudo aquilo que a gente faz na vida, independentemente da nossa formação ou da nossa prática, mesmo que você não tenha formação numa determinada faculdade, mas cada um tem o seu dom, cada um tem a sua forma de trabalhar e de colaborar com todos, né? Quando você vai ver, no fundo, tudo isso está ligado com o autoconhecimento. Por isso que aqui no meu canal eu trago vários assuntos diferentes, mas que quando a gente para pensar, nós vamos ver que todos eles estão ligados a esse desenvolvimento pessoal, a essa busca pela evolução constante, né? Que eu entendo que esse é o grande objetivo do ser humano aqui na Terra, sempre estar em busca de evolução. Então, nós trabalhamos aqui diversos assuntos diferentes você vai juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um conhecimento disso, um daquilo, e vai entrando em contato com você mesmo, e vai conseguindo clarear suas ideias, fazendo conexões neurais,
pensando de verdade e entendendo por que que é que você toma as atitudes que você toma, por que que é que você reage às coisas da maneira que você reage, ou se você pensa antes e responde e não somente reage, né? Tudo isso tem a ver com a nossa personalidade e com a forma como nós nos colocamos no mundo. E também tem a ver com a forma que nós enxergamos o mundo, porque nós enxergamos no mundo aquilo que nós somos por dentro. Tá? Quando nós conseguimos mudar o nosso mundo interior, automaticamente o nosso mundo exterior ele muda. E isso tudo que eu estou falando tem a ver com as leis do universo, que eu estou inclusive fazendo uma série, né, às quintas-feiras falando sobre isso, baseado no livro Working with the Law do Raymond Holloway, que o professor Marcos Trombetta traduziu com o nome de As Leis do Universo, tá? Agora vamos ver aqui, ó. E tudo isso que eu estou falando, gente, está ligado com as nossas crenças, nossos paradigmas, inclusive a maneira como nós organizamos a nossa casa, a maneira como nós mantemos o nosso espaço limpo, né, organizado, a maneira como a gente atua no nosso dia a dia, né? Tudo isso tem a ver com as nossas crenças e paradigmas, apesar da gente achar que as coisas estão separadas, e não, elas não estão. Uma coisa é reflexo da outra, né? Se você tem uma mente bagunçada, desorganizada, cheia de um monte de ponto de interrogação, provavelmente, se você olhar ao seu redor, as suas coisas estarão nesse mesmo padrão. E quando nós enxergamos uma coisa, né, aquilo interfere na nossa mente também. Então, quanto mais largado você é e mais bagunça e sujeira você olha, mais bagunça e sujeira você cria, tanto por dentro quanto por fora, entende? Porque é uma via de mão dupla, tá bom? Então, tudo isso está ligado também à nossa prosperidade, tem a ver também com os ensinamentos do Feng Shui, enfim, pessoal, é muita coisa e muita coisa legal, né, que a gente tem para aprender nessa vida. E a Ana, ela é lá de Curitiba, no Paraná, ela é formada em administração e pós-graduada em engenharia da produção, tá? E ela trabalhou 10 anos numa multinacional do ramo automotivo. E aí, né, ela resolveu mudar os rumos da vida dela, tem umas histórias aí, mas isso quem vai contar para nós é ela, tá bom? E hoje ela está realizada com o trabalho que ela desenvolve, ela ajuda, né, os clientes, ela auxilia, ela faz uma série de coisas, além da organização, obviamente, que fazem com que os clientes dela conquistem uma qualidade de vida bem mais interessante, tá bom? Então, ela já está aqui, depois da correria total, eu vou aceitá-la aqui na transmissão e vocês vão conhecer a Ana. Oi, Ana. Seu microfone está desligado. Clica Tudo aí. bom? Eu achei que ia entrar direto, deixei silenciado. Chegou? Cheguei, deu tudo certo. Nossa, que correria, mas deu certo. Correria, né? Então, olha, bem-vinda, tá? Muito grata por você estar aqui. Eu sei que seu dia hoje foi atrapalhado pra caramba e ainda vai ficar praticamente 1 hora aqui batendo papo com a gente, né? Mas Ah, é quando um você prazer quiser. receber. Um prazer te receber. Obrigada pelo convite. Vamos lá, Ana. Eu já falei algumas coisas aqui, né, enquanto você estava chegando aí, mas conta para gente um pouquinho da sua história, né? O que que aconteceu, o que levou você a mudar completamente de ramo, assim, né? Opa, ela caiu, ai, ai, ai. Mas ela vai contar para nós o que que aconteceu com a vida dela. Nossa, ela não caiu, né? Ela foi literalmente derrubada. Ai, meu Deus, ela falou que está chovendo muito lá em Curitiba, tá, pessoal? Então ela pode estar com algum problema aí de conexão, não sei. Vamos aguardar. Enquanto ela volta, eu vou. Ah, ela já chegou, peraí. Vamos lá, vamos lá. Aí!
Não sei o que aconteceu que sumiu aqui, mas tudo bem. Não tem problema. Então, conta pra gente um pouquinho o que levou você a mudar de rumo profissional. Conta um pouco da sua vida para nós. Bom, você resumiu, né, muito bem, se for contar todos os detalhes, a gente fica aqui até o Natal. Ainda mais a minha vida, que ela é recheada de coisas interessantes. Ah, Mas, em resumo, eu saí da indústria automotiva para ser mãe, era o meu objetivo. certo. E aí o Davi, que é meu mais velho, tinha 8 meses, logo da licença eu voltei e saí. E aí passou um ano, mais ou menos, daí eu emendei na Maitê. Quando a Maitê tinha uns 3 meses, que eu pensei, não, eu não sirvo para isso. Ajudei na época um pouco na agência de turismo do meu ex-marido, mas não funciona trabalhar com o marido, não dá certo. É, você E falou isso, eu dei risada. não tem condições. Eu ajudei até 3 da manhã e a Maitê nasceu 7h30 da manhã. Então, assim, eu ajudei até onde deu. Nossa! Deixei Ah, tudo certinho, eu cuidava do financeiro, deixei tudo certinho, e saí. E aí a Maitê nasceu, tal, aquela coisa, com uns 3 meses a Maitê, eu já não, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu sabia que eu não queria voltar para a CLT, mas eu não sabia exatamente o que trabalhar, com o que empreender, eu nunca empreendi, eu nunca então, achei peraí que eu um pouquinho. Peraí, você então trabalhou, fez faculdade, trabalhou na multinacional, mas o seu objetivo era ter filhos, então você saiu da empresa para poder ter os seus filhos e ficar com É, meu, eles. meu objetivo era ficar com eles até ali seus 5 anos, 4, e aí Bom, retornar. Cuidar, aí ficar bem, você viu né? que não deu muito certo isso, que você não aguentava ficar parada, é isso, e nem trabalhando com o maridão. Então, assim, casa de ferreiro, espeto de pau nesse caso, né? Então, para não me estressar, eu pensei, poxa, as pessoas me pagavam muito bem na indústria automotiva para me ouvir, aqui de graça ninguém me ouve, então tchau. Foi mais ou menos isso. E aí você Só começou a que ficar incomodada. Só que daí eu pensei, bom, eu tenho que pensar em alguma coisa que eu goste de fazer, para que isso aos pouquinhos vá engrenando, para daqui uns 2, 3 anos fluir. Esse era o plano inicial, né? Só que as coisas aconteceram muito rápido. Você acompanhou, né, desde o começo, você foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei no Personal Organize Brasil em 2016. Isso. Então você realmente acompanhou tudo desde o começo e daí as coisas foram acontecendo. Eu falo, Deus me fez assim e colocou na fila do pegar o bonde andando e sentar na janela. Então, é um resumo. É o que eu falo, quando você está no seu propósito, no seu caminho, no caminho que Deus planejou para você, que você transforme outras vidas, dá tudo certo. Então, eu comecei a pensar nisso. Em 2016, eu fiz o curso em março, e eu quando eu sou intensa, eu vou de cabeça em tudo. Meu irmão me define muito assim, eu tenho uma piscina, eu me jogo, se tiver água eu nado, se não tiver eu já saio, se a água tiver fria eu já saio também, e eu sou assim, do mesmo jeito que eu entro, eu saio, né? E nisso eu entrei e tô aqui. Tá aí, aliás, com a camiseta, né? Você tá com a sua camiseta aí Agora tem personalizada, a minha né? Deixa eu até marca. tirar o comentário daqui, olha lá, que bonita, ó, pessoal, uniforme, né? Que ela mesma criou. E diz uma coisa para mim, Ana, como que você descobriu a organização? O que te levou para esse caminho? Então, hoje eu entendo, eu sempre fui organizada. Meus pequenos chegaram aqui, gente. Eu sempre fui organizada, desde sempre. Meu pai sempre me ensinou. Peraí, gente, rapidinho. A vida como ela é, diga oi. Ai, que lindo! Oiê! Essa era Tudo aquele bom? bebezinho que estava no POB. Aqui, né? O tempo passa. Deixa eu ver se ele tá. E, filho, põe a tomada para a mamãe, senão vai desligar aqui. Vixe! Aí, já começaram aqui. Vê lá se pode, tudo bem, já querem brincar. Aí, meu pai sempre ensinou a gente a fazer mala, super organizado. Filho, vai lá no pátio, vai no pátio. Aí ele sempre ensinou a gente a fazer mala muito otimizada, a olhar o todo, a otimizar processo, a economizar tempo. Tudo que a gente fazia sempre, ele já ensinava a gente a economizar tempo, a pensar lógico. Então ele sempre exigiu isso muito da gente. A gente sempre cresce achando que todo mundo foi criado do mesmo jeito, né? Então, para mim aquilo Isso. era normal.
E aí, como eu trabalhei na indústria automotiva, na parte da logística, com Kanban, com Just in Time, com FIFO, que é First In, First Out, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, isso tudo aguçou, era uma coisa muito natural para mim. Eu fazia aquilo tranquilamente. E aí, eu saí, sempre fazia na minha casa as coisas, procurava deixar as coisas na mão, procurava deixar as coisas fáceis, né? E aí, quando eu estava com a Maitê, foi uma coisa muito bacana. Eu acredito muito em Deus, né? Eu converso com Deus o dia inteiro. E eu estava com a Maitezinha no colo, ela tinha 2 meses e pouco. Tá bom. Aí, veio assim, no meu ouvido, muito claro, trabalhe com organização. E eu assistia muito aqueles acumuladores, porque na gravidez do Davi, eu fiquei a licença muito em casa. Eu tive uma paralisia facial, o lado esquerdo do meu rosto paralisou completamente, foi a pior fase, assim, da minha vida. Então, eu não queria sair, eu ficava muito em casa. Então, eu assistia o dia inteiro a televisão. E eu assistia o programa culinário, que eu amo, que inclusive foi um para os lados que queriam me enveredar. Eu falei, não, eu gosto de cozinhar e fazer coisas por prazer, eu não quero isso de obrigação. E aí veio assim, trabalho com organização. No meu ouvido, simplesmente eu estava sozinha em casa, 28 de dezembro de 2015, como marca, né? E eu falei, mas como assim, organização, né? E foi, e aí em março apareceu o curso, aí eu fiz, aí eu saí de lá alucinada, eu falei, eu nasci para fazer isso, gente, eu nasci para fazer isso. E realmente fui fazendo, e fui me enfiando, e do jeito que eu falei, né, eu sou intensa, já fui conhecendo todo mundo, já fui fazendo amizade, já fui metendo a cara, já fui falando, e daí as coisas foram acontecendo, e hoje eu trabalho com organização e com mais várias atividades através da organização, como os livros, que eu sou coautora, como os cursos que agora eu tenho, como agora os produtos organizadores, que eu estou criando a minha marca, a parte de higienização, ou seja, foi abrindo que hoje o Ana Alarcon Personal Organizer vai ser uma das partes da empresa que eu estou montando, é um conglomerado, né? Tipo, vai ser corporação já, e aí vai ter parte de treinamento, de artigos, de livro, de formação, então é muito bacana como você vai se descobrindo empreendedor, né? Você vai trocando pneu com o carro andando. Legal, mas é isso, o empreendedor é isso, né? É. E diz uma coisa, você falou para mim que você leu, estudou sobre inteligência emocional, né? E que isso impactou muito a maneira como você foi entendendo tudo. E como que isso impactou na sua vida? Quando mais ou menos foi que começou a acontecer? E quando que você começou a pensar mesmo voltado para essa coisa assim Então, de agora eu sei quem eu sou? Ou pelo menos. exatamente. E isso impactou, assim, quando em 2016 eu comecei a trabalhar, em dezembro, a Priscila Saboy e o Hugo Dias me chamaram para trabalhar com eles, que não eu brinco, né? Era um provisório de 28 dias, viraram 3 anos. E em 2017 teve o primeiro evento do Reorganize, que foi fechado só para alunos, e em 2018 teve o primeiro evento que abriu algumas coisas, para algumas pessoas, alguns convidados que não eram do curso deles. E nesse ano de 2018, a Priscila e o Hugo chamaram, como eles chamam até hoje, né, a equipe fofa, algumas meninas que trabalhavam com eles ali de diversas frentes, para palestrar, falar alguma coisa no evento. E eu lembro que o Hugo falou, fale de baby. Eu falava, não quero falar de baby. Não quero falar, assim, de organização, eu quero falar de alguma coisa mais, assim, né, para tratar não só o personal organizer, a pessoa. Sim. E aí, e eu falava se eu queria falar de inteligência emocional. Porque eu conversando com um amigo mais inusitado que eu já fiz na vida, a gente começou a conversar sobre isso, e ele escreveu um livro sobre isso, eu fui ler e amei, falei, gente, que bacana isso, e eu queria fazer um curso disso, e comecei a procurar o curso. E aí eu falei que eu queria falar daquilo. E aí o Hugo me deu carta branca, e falou assim, eu quero ver, mas eu vou, né, vou deixar. E aí, como eu sou intensa em tudo, eu fui atrás de um curso de oratório, eu falei que tem que ser a melhor palestra, né, eu entro para ser assim já. E achei um curso chamado Coragem, da Escola Conquer, que eu falo mesmo, não sei se pode fazer propaganda, mas eu amo de paixão. Eu já fiz um curso lá. Eles são maravilhosos. Sim. E o curso, nem existe esse curso mais, agora separaram, mas era um curso Coragem, que falava de oratória e inteligência emocional. Eu falei, gente, é meu caminho. E eu me apaixonei mais ainda. E ali mudou a minha vida como pessoa. Porque, assim, a gente não vai entrar nesse mérito, né? Mas a inteligência emocional tem 5 pilares, que é conhecer as próprias emoções, controlar as próprias emoções, automotivação, empatia e relacionamento interpessoal. Então, assim, quando você conhece as próprias emoções, você consegue entender como você reage.
aquela pessoa que é estressada no trânsito, aquela pessoa que se estressa ao ser contrariada, e por N motivos, N motivos. Quando você entende o que te gera a emoção, você consegue controlar. Então, você cria mecanismos para controlar essa emoção. A partir daí, você cria uma automotivação, porque você não explode, você não estoura, você não se arrepende, você começa a ficar mais controlado emocionalmente. Com isso, você começa a ter mais empatia, entender que as pessoas são diferentes, reagem diferentes, têm emoções diferentes, têm um histórico diferente, e aí o teu relacionamento interpessoal melhora como um todo, porque você conhece as suas emoções, você controla, você fica mais motivado, porque você não se coloca mais em situações, você consegue sair de situações que antes te deixavam naquela sinuca de bico, né? Com isso, você melhora tudo, né? Você tem mais empatia com as pessoas, você consegue entender que cada um está num momento, e aí você foi entender, aí eu fui entendendo sobre, eu fiz uma palestra sobre isso, sobre o ciclo da ação, por que às vezes na nossa vida a gente toma tantas atitudes diferentes e chega nos mesmos resultados, porque as nossas ações são baseadas no nosso repertório, por tudo que a gente viveu. E se a gente está com um repertório que a gente precisa ajustar, por exemplo, você cresceu numa família com muita agressividade, onde, de repente, o pai agredia a mãe, bebia, sabe, algumas situações assim, você cresce com esse repertório. Todas as suas ações na vida pessoal, profissional, amorosa, giram em torno desse repertório que você teve. Porque a nossa cabeça ela é muito inteligente, ela se sente muito confortável com aquilo. Mas que não seja bom, é algo que você já sabe lidar. Então, é muito comum, nesse exemplo, crianças que cresceram num lar com pai ou mãe alcoólatra, encontrarem parceiros alcoólatras. Por mais que seja ruim, tenham emoções ruins, mas elas estão acostumadas com aquilo. Aquilo é algo familiar para elas, sabe? Então, você precisa recriar tudo isso. Claro, eu dei um exemplo super grande, mas, por exemplo, na minha família, o meu pai é uma pessoa que ele acredita muito no funcionalismo público. Por quê? Ele veio de uma era que, é segurança, é um status. Isso, na época, meu pai tem 70 anos, era um status. Você comprava um avião a prazo, eu cresci ouvindo ele falar isso. Ou seja, eu virar empreendedora com quase 40 anos, para ele foi um desespero. Às vezes, até hoje, ele me manda uma mensagem: Ana, você não vai voltar a trabalhar? Eu trabalho. Agora ele está entendendo, né? Eu gravava vídeo dele, mas Ana, você não vai trabalhar, não? Tipo, Ana, você não vai, faz o Uber. Eu trabalho. Então, por quê? Eu trabalho muito mais do que quando eu era empregada. Muito mais, muito mais. Então, assim, é uma questão que eu tive que remodelar todo o meu repertório, quebrar todas essas barreiras e me descobrir uma empreendedora e estudar para isso, porque não foi algo que me foi colocado desde criança, era mais a segurança. Então, ou eu era CLT, ou eu era. Então, quando eu saí da Renault, do cargo que eu tinha, a minha hierarquia na Renault do Brasil era eu, diretor de qualidade Américas, e o presidente da Renault do Brasil. Então, para todo mundo foi uma loucura. Como assim? Tipo, né? E eu não me arrependo nem um pouco. Amo, trabalhava, né, lá na Renault, eu tenho um carinho enorme, é uma empresa incrível para trabalhar, mas hoje eu tenho propósito, sabe? Hoje eu vejo que o que eu faço muda a vida de algumas pessoas, e se mudou de uma, para mim já valeu a pena, então já está valendo a pena. E eu faço o que eu amo, né? Meu pai fala: meu Deus, você faz uma mudança por dia, filha. É mais ou menos isso, mas eu gosto. Inclusive começou mudando o seu próprio caminho, porque através da organização você acabou descobrindo uma série de outras coisas, né? Nossa, a organização me abriu portas, eu conheci pessoas que eu jamais podia imaginar, eu fui trabalhar em lugares que eu jamais podia imaginar, então é muito bacana como quando você melhora o teu emocional, a tua energia, você atrai pessoas com a mesma energia, isso é muito bacana. E eu falei, eu acredito muito em Deus, e as pessoas falam, a gente fala de energia, às vezes até um Feng Shui que eu gosto, que eu não sei se é Feng Shui ou Feng Shui, como que fala, e as pessoas falam: mas não é religião, a energia está aí, ela existe. E você emana, basta ver um dia que você não está muito bem, que você chega numa sala, você contamina a sala inteira. Então, não dá para a gente fingir que não existe, né? Eu acredito que exista muito. Inclusive, tudo que eu falo aqui nesse canal é baseado puramente em energia, né? E tudo isso que você está falando, até antes de você entrar aqui, eu estava falando do Feng Shui e de algumas outras coisas, até a própria limpeza, higiene com que você cuida da sua casa e de você, dizem muito sobre você, da autoestima que você tem por si ou não tem, não é? Então, esse processo de organização, ele muitas vezes coloca
coloca os clientes em contato com algumas verdades que muitas vezes eles querem empurrar para baixo do tapete e fingir que não estão vendo. Então, é justamente isso que eu queria perguntar para você, porque quando nós entramos na casa de uma pessoa para fazer o processo de organização, vamos falar aqui de organização de casa, você está entrando na família. E, obviamente, você vai acabar trazendo modificação de padrões de atuação no dia a dia daquela família, de uma forma onde eles consigam entender que organizar é um processo, não é você ir lá e dobrar uma roupinha e colocar os cabides tudo igual. Vai muito além disso, né? Como que os clientes recebem isso? E, por acaso, você já teve algum cliente que falou, opa, para mim não dá, e o cliente resolveu tirar o time de campo? Olha, é muito bacana porque é o que eu falo, você entra na intimidade total do cliente. Total, sim. Não tive nenhum cliente que tirou o time de campo, porque assim, é muito importante a gente entender onde o cliente quer chegar com a organização, né? Às vezes as pessoas, hoje mesmo, a pessoa fala assim, eu queria um orçamento, apartamento, 70 metros quadrados, é um closet, é assim, tantas portas e tal, eu queria saber o valor. Não é por metro quadrado, não é por tamanho, a gente precisa entender até o que aquela pessoa quer. Às vezes na organização, ela quer o estético, ela quer aquela dobra perfeita, ela quer aquele visual, ela tem alguém para manter aquilo. E até isso, a gente alinhar a expectativa do cliente, né? Alguns clientes olham algumas coisas e falam, eu quero isso. Aí você vê a pessoa lá, é casada, trabalham os dois fora, os dois trabalham fora, tem filho, correm. Então, chegar uma hora e falar, olha, você vai virar escrava da sua casa. O que você acha que vai ser bom vai ser um horror. Você não vai gostar, você vai se frustrar e você vai me achar a pior profissional do mundo. Como já aconteceu. No começo, quando falta um pouco desse tino, dessa experiência, você não entender exatamente o que o cliente quer. E, às vezes, até entender que o cliente não está pronto. Ele não quer um personal organizer, ele quer uma arrumadeira, ele quer uma secretária. Hoje eu já consigo ter total noção disso. Então, eu já tive, assim, clientes que não estavam prontos para receber o trabalho de uma personal. Teve uns malucos também, teve uma só, maluca também. O que acontece? A gente aprende, né? Nem todo mundo é bacana. Sim, sim. E uma outra que não seguiu nada do que eu falei, nada das orientações que eu dei, e não deu certo. É a mesma coisa que você ir no dentista, não escovar dente, não usar flúor e chegar lá bravo que tem cárie. Uhum. Né? Então, hoje eu já aprendo, assim, na primeira conversa, no primeiro contato, entender o que aquele cliente precisa. Então, geralmente eu consigo atingir um grau de satisfação grande, não porque eu sou perfeita, porque eu sou, né, melhor, porque eu consigo entender o que a pessoa quer. Às vezes a pessoa quer total funcionalidade. É um projeto que você olha, assim, não fica com aquela beleza que você vende, assim, né, as dobras, né, as cores, que isso acaba Sim. sendo vendável. Mas ele ganhou tantas coisas, como teve clientes que o que eles mais amaram que eu fiz foi trocar um monte de prateleira por um varão, porque era muito mais fácil ter coisa para pendurar do que dobrar, né? Teve uma senhora que ela estava com o puxador estragado, ela tinha que pôr uma faquinha assim no vão da gaveta para abrir, sabe? Aí eu comprei um puxador e prendi para ela. Aquilo ali foi o que ela mais amou, porque Nossa, aquilo ali estava incomodando ela tanto, que né? bonitinho, Como né? também, né? Entende? Nessa mesma casa, quando eu abri o closet dela, a única janela que tinha nesse closet ficava atrás da porta, ou seja, assim que ela abria a porta, escurecia o closet inteiro, e ela tinha perdido uma vista. Então, essas prateleiras ficavam num canto que era muito escuro, então ela tinha que ficar tirando as pilhas, e a senhora gosta daquelas blusinhas molinhas, né? Ela não conseguia, tinha um monte de caixa, mas ela não conseguia manter. Quando eu troquei por um varão que ela só puxava, assim, da pontinha do cabide e conseguia, ela ficou faceira. Daí eu troquei por uma lâmpada super potente para ela. Coisas simples, assim, que não é do nosso trabalho, não faz parte. Mas eu Sim. entendi que aquilo ali estava precisando. Ela amou, mais que tudo, ela, eu amei, mas a lâmpada e o puxador, sabe? Então, a gente precisa entender, quando a gente presta um serviço, ir além, né? Eu conheço pessoas, excelentes profissionais que falam, não, eu não passo um pano porque eu não limpo, eu não troco lâmpada porque eu não limpo, eu não troco um interruptor porque eu não limpo, porque eu não faço. Eu também não faço, eu também não sou paga para isso, mas eu sou incapaz de ser capaz de fazer algo para mudar a vida daquela pessoa e não fazer, sabe? Uhum. Então, eu acho que esse que é o mais legal, você ter a oportunidade de estar na casa da pessoa e você vira meio que um psicólogo da casa, Sim, porque você exatamente. entende que, às vezes, como eu já tive casos que eu entrei e vi que o problema não era a organização, não era a organização. O problema eram os pais vivendo a vida deles e as crianças no segundo nível
desesperadas implorando por atenção. Então, a bagunça era uma forma de chamar a atenção, nem que seja para brigar, que os pais estivessem com aquelas crianças um pouco. Olha isso. E como é que você resolveu esse problema? Você falou isso para os Falei, pais? falei. Porque É... assim, você está entendendo. Então, porque daí eu organizava, ela não queria que as crianças chegassem mais perto das coisas. Aí eu Oxe. chamei, eu falei, olha só, tenta assim, chegar, jogar um jogo, tá com eles, porque assim, aí eu puxo a sardinha pro meu lado. Eu falo, minha filha fazia igualzinho. Peraí só um pouquinho, filho, tem que ser no quarto. Põe lá no quarto, pega o celular, põe lá no quarto, por favor. Aí eu falei assim, às vezes a minha filha desarrumava toda a cozinha ali, a gaveta dos potes, mas era para ela pra eu brincar com ela, para eu organizar com ela. Então eu brigava muito porque eu queria tudo arrumado, até eu entender de não, vamos fazer. Então até hoje a minha gaveta dos potes, eu arrumo, chego lá, tá tudo virado, ela brinca, ela faz comidinha, ela devolve. Só que ela tem 5 anos. Então hoje, 6, ela acabou de fazer 6, me corrigiu. Então, hoje, para mim, é mais importante ela brincar e se sentir pertencendo à casa, que eu gosto de brincar, de arrumar, do que deixar tudo perfeito. Daqui a pouco ela cresce, não brinca mais, vai fazer outras coisas. Então, a gente precisa entender, e na correria do dia a dia, a mãe trabalhando, o pai trabalhando, a gente correndo, querendo fazer as coisas também, às vezes a gente larga nos celulares, nas TVs, são crianças que tinham de tudo, passaram férias na Disney, tinham brinquedo, para tentar suprir, mas nada daquilo supria Vai os pais resolver. estarem perto, sabe? Uhum. E Então, você tem falou um uma jeito de coisa. falar isso, né? Tem um jeito de falar Ah, isso. e eles entenderam? Entenderam, mas não mudou muito. Mas aí eu não posso fazer nada, né? Tipo, eu fiz, entreguei, Uhum. comentei e Ah, eu não posso ser invasiva, né? Aí que sim, para tá. pensar. Mas teve famílias que aconteceu. Teve uma família que aconteceu que eu comentei. Na verdade, não que eu comentei, eu entrei no quarto da adolescente e ela comentou alguma coisa assim. Aí eu lembro que eu organizei tudo, a família ficou feliz, eu falei, ó, então agora a meta é chegar, jantar e jogar um jogo com as crianças. Então, aquilo virou um hábito, porque eles gostaram e foi se inserindo, assim, então você dá uma dica, assim, né? E deu tudo Uhum. certo. E era um casal muito bacana, eles falaram, Ana, o marido me procurou, ele falou, Ana, meu próximo passo é o divórcio, porque, assim, a gente não sabe organizar, isso me incomoda, a gente não Nossa. sabe nem ensinar a menina que nos ajuda, e, sabe, e não se separaram, tiveram mais um filho, estão super felizes. Então, a organização, ela, às vezes, ela mostra o quão bagunçada está a nossa vida pessoal. O É, físico e o emocional junto, sabe? E aí, quando você então, começa a organizar um e o outro, eles são muito interligados, muito. é justamente essa conexão que eu sempre falo para o pessoal aqui no canal, né? Inclusive em vídeo, já fiz vários vídeos falando sobre organização e autoconhecimento, independentemente de você ter ou não um personal organizer atuando com você, mas você mesmo, através dessas dicas, dessas conexões, você mesmo consegue fazer uma avaliação e se autoajudar, né? Porque muitas vezes você não está ligado, que você fala, nossa, eu nunca tinha ligado que essa bagunça toda que eu vivo aqui está relacionada, e aí a pessoa começa a cavucar e vai atrás, entendeu? Então, é muito interessante, tudo está sempre ligado, né? Mas você falou um negócio aí muito interessante. Uma casa organizada não é aquela casa onde ninguém pode mexer em nada. A casa, ela é viva. Existem pessoas morando dentro dela e a casa não tem que estar como capa de revista o tempo inteiro. Então, fala um pouco sobre isso para nós, que o movimento e uma certa desordem, entre aspas, faz parte do dia a dia. Não, faz parte porque a casa é viva, né? Ela não é capa de caras, né? Isso que a gente É, sempre fala. exato. E assim, e as pessoas precisam entender um pouco mais, porque a gente fala muito, a gente não ouve mais as pessoas, a gente não escuta mais as pessoas. A gente já escuta querendo responder e já não absorve o que a pessoa fala. O Mário Sérgio Cortella fez um artigo que ele fala: casa organizada é casa sem vida. E eu lembro que uma vez saiu em algum lugar e um monte de personal saiu falando um monte de vezes, sem sequer ler o artigo, e eu concordo em gênero, número e grau com o que ele falou, que é exatamente isso. A minha casa tem filhos, eles chegaram, já tem brinquedo em cima da minha mesa, tem brinquedo em cima do sofá, o pijama que eles tiraram de manhã tá largado ali, né? Aqui chegaram já, querem uma atenção. Então, assim, eu precisei passar uma tomada aqui no meio para ligar o celular, porque aqui já estava cheio de coisa. Então, o que acontece?
Em alguns momentos, hoje cedo, eu saí correndo, essa semana inteira, eu saí correndo com eles, faço o lanche e tal, que eu saio, a caixa da pizza que eu comi no fim de semana tá ali ainda para jogar no lixo. Mas é algo que se eu junto agora os dois aqui, falo, galerinha, meia hora, a gente dorme com a casa impecável. Por quê? As coisas têm lugar, né? Então, essa que é a questão. As coisas estarem fora do lugar, porque estão mexendo, porque também tem esse tipo de casa, né? Que ninguém pode mexer em nada para não sujar, para não, né? É. Então, você tem que ter esse equilíbrio de entender que neste momento tem algumas coisas fora do lugar, mas rapidamente as coisas voltam para o lugar, né? Eu aprendi uma vez antes de CPO que uma casa organizada a gente encontra a qualquer coisa em 30 segundos com o olho fechado. E é mais ou menos isso. Eu viajei para o Rio mês passado e fui para ficar 5 dias. E entrou um outro projeto, eu fiquei 12. Nesse meio, eu tenho filhos, né, gente? Nesse meio tempo, tem uma pessoa que vem aqui cuidar da minha gata. Eu mandei uma mensagem para ela, falei, preciso da tua ajuda. Preciso que você vá no quarto dos meus filhos, nessa prateleira, pegue esse uniforme, pegue isso, naquela gaveta, naquele... Ela fez uma mala, meu pai pegou aqui e ficou com meus filhos. Ou seja, eu lá do Rio de Janeiro, por telefone, falei onde ela tinha que pegar cada coisinha, onde estava a mala, onde estava isso. Ela simplesmente pôs, fechou e colocou na portaria. E ó, que eu saí correndo, porque esse projeto entrou em 24 horas, eu tinha que estar no Rio. Ela não estava com tudo no lugar, não. Ainda falei, ó, não liga, tá? Porque eu só pus no quarto e fechei a porta. E deu tudo certo, eles levaram todo o material deles que estava no meu armário de trabalho, uniforme. Então, essa que é a sacada, que às vezes as pessoas falam, eu sei onde está tudo. Tá, mas se você for hospitalizado e alguém vai na tua casa buscar alguma coisa, ela acha? Ou ela revira tudo? Então, aí que a gente vê se uma casa está organizada, ela tem que estar funcional, com identificação, encontrar, né? Se eu chegar para alguém e falar, ó, tem uma caixa ali com meus documentos, vai ter uma pasta escrito carro, outra escrito imóvel, outra escrito cursos. Então, ela encontra facilmente, né? É diferente do que você ter um monte de caixa, daí tem pilha, tem carregador, tem extensão, você não sabe, você não enxerga nada fora do lugar, mas ela não está organizada, que é o que a gente fala, né? Organizar e arrumar. Então, isso é uma dica. Eu ia falar para você dar umas dicas, mas eu acho que isso é uma coisa interessante, pessoal, porque o que acontece? Organizar cada coisa tem o seu lugar certo dentro da casa, que nem a Ana está falando. Então, você sabe onde as coisas moram, digamos assim. A Priscila que fala muito isso, a Priscila Saboia, né? E uma casa arrumada é aquela coisa assim, tipo, sua casa tá uma zona, tá cheia de coisa espalhada para tudo quanto é lugar, e você sabe que vai chegar uma visita. Você vai lá na sala, tira todas as coisas que não fazem parte daquilo ali, e vai, enfia dentro de um armário, fecha a porta. Mas se alguém abrir o armário, vai cair tudo em cima. Aí ficou arrumado para receber aquela visita. A diferença, né, entre organizar e arrumar é isso. Organizar, você sabe onde as coisas estão. E arrumar é simplesmente tirar a bagunça da frente, né? Então, tem pessoas que têm justamente essa dificuldade, né, Ana, de conseguir colocar as coisas no lugar mais adequado, digamos assim, porque não existe lugar Exatamente. certo. Exatamente, essa é a sacada, não existe lugar certo. Existe, que nem eu falo, na organização, a única coisa que não pode é dobrar o bojo do sutiã que estraga. O resto, tudo depende. Tudo depende. Então, assim, remédio no banheiro, pode ou não pode? Depende. Se o banheiro é pequeno, depende. Tudo depende. E, assim, o que eu vejo na maioria das casas que eu vou, assim, e é normal, não é uma falha, assim, acontece. As pessoas se mudam, eu entro na casa e coloco as coisas nos lugares que estavam. Por exemplo, minha mãe guardava forma no forno, eu vou guardar forma no forno. É a questão do repertório que a gente vem falando, em tudo ele interfere. Você vai retirando, né? E aí a mulher, a mãe guardava no forno, o marido, a mãe guardava no armário, e aí eles têm que achar um lugar que fique bom para os dois, porque um está acostumado ali, outro está acostumado aqui, sabe? Então, assim, tem todas essas coisas. E aí as pessoas falam, que é a cozinha. Eu gosto de dar sempre o exemplo do remédio. Então, não falar, o remédio, faz uma caixa de remédio. Só que tem aquela vitamina que você toma todo dia, aquele medicamento controlado que é diário. E aí você vai na primeira semana, você pega na caixa, toma, devolve na caixa. No terceiro dia ele já fica no balcão. Não dá. Então, assim, cria uma caixinha do remédio diário. É o lugar do remédio? Pode ser que não seja, mas fica funcional, você não esquece, está ali do lado. Então, essas coisinhas que a gente precisa observar. Então, quando a gente entra na casa de uma pessoa, eu falo por mim, assim, né? Mas a grande maioria das personal tem essa visão. Você olha e enxerga a dinâmica da casa, você consegue entender algumas coisas, e dá algumas ideias que a pessoa olha e ela fala assim, como que eu nunca pensei nisso? Né? Tipo, como que eu nunca tinha pensado nisso antes? E aí você vai vendo que fica funcional, porque o que fica difícil
de organizar, de voltar para o lugar, vai ficando por cima. Né? Como você não tem um processo com a roupa que você chega, se você não tem um processo, vai ficando na gaveta, na cadeira, na esteira, né, na ergométrica, sei lá, o que as pessoas têm em casa, ou no sofá, e vai ficando, vai ficando, vai ficando, e de repente você tem corpo tudo para lavar, porque já misturou. Então, até para isso você cria um processo. Ou vai para o cesto, ou você põe para arejar, ou até dá para usar de novo, já guarda. Então, criar um sistema na casa, né? Como eu falo, você vai para um trabalho, tem um manual, eles te ensinam como a empresa age, o que pode, o que não pode, tal. E na casa, simplesmente não dá essa atenção. A gente vai para casa e deixa as coisas vão acontecendo, né? Vão ficando ali. E quando você começa a tratar a casa como uma sociedade, porque eu tenho uma sociedade na minha casa com meus filhos, se eles não vierem comigo, eu fico maluca, né? Dentro da idade deles, não tem 8, não tem 6, ok. Então, a gente vai trazendo isso. E na pandemia, agora, isso ficou muito evidente que todo mundo teve que ir para casa. Muita gente fugia de casa. E muita gente teve que vir para casa e começou a enxergar as deficiências. Então, eu falo por mim e por muita personal que eu converso, nós trabalhamos demais. As pessoas se voltaram para casa, começaram a entender isso, e eu acho isso super legal. A parte de produtos organizadores, de fornecedores, tudo se desenvolveu muito agora, nesses últimos 2 anos. As pessoas entenderam essa necessidade de ter uma casa funcional, que hoje a maioria tem casa e escritório no mesmo lugar, né? E se não organizar, fica maluquinho. Você sabe que você falou uma coisa muito legal aí, né? A gente entra numa escola, nós temos um processo de aprendizado. A gente quer aprender a dirigir, a gente entra na escola, tem um processo para ensinar a dirigir, né? A gente vai fazer uma faculdade, entra numa empresa, mesmo sem a faculdade, você tem que seguir as normas, porque a empresa trabalha dentro daquilo. Com a nossa casa e com a nossa vida, nós não seguimos nenhum processo, a gente deixa as coisas acontecendo ao léu. E nós esquecemos, claro, né, respeitando aí as devidas proporções, que quando a gente deixa a vida correr ao léu e nós não montamos dentro da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso pensamento, aquilo que nós queremos para a nossa vida, a vida acontece, vai acontecendo e a gente chama de azar, vontade de Deus, porque Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Você não criou um processo para planejamento da sua vida. A mesma coisa a casa. Eu me acho na minha bagunça. Minha casa é assim mesmo. Eu vivi, são as crenças, essas coisas todas que você falou, do padrão que vem lá, né, da sua infância, enfim. É muito interessante, porque para organizar a casa e para organizar a vida, as pessoas acham que não precisa de manual. E assim, como eu falo, a sociedade, por exemplo, em algumas casas eu entro e eu escuto a mãe ou o pai, né? Mas geralmente a mãe falando, ninguém me ajuda, porque eu sou sozinha. Aí você vai conversar com o filho, toda hora ela muda as coisas de lugar, cada hora ela inventa uma coisa. Então, assim, aí ela faz uma organização, tá super funcional para ela, tá super prático para ela, mas ela não comunica. E aí as pessoas não sabem exatamente onde pôr. Então, eu falo, você já comunicou? Né, que são os passos da organização. Você seleciona, você categoriza, você seleciona, aí você organiza, você identifica e você informa. Né? Numa empresa, quando muda uma diretriz, sai um comunicado. Na casa precisa sair também. E até conversar, por exemplo, uns anos atrás, um pai me chamou e falou assim, eu preciso que você venha aqui dar um jeito no quarto da minha filha, ela é adolescente, e assim e tal, mas é tal dia que ela não tá. Eu falo, não vou. Primeiro, não vai funcionar. Segundo, o senhor vai criar um segundo problema, porque ela vai se sentir invadida, ela vai se sentir desrespeitada e vai ser muito pior. Ela vai fazer o triplo para te irritar mais. Então, assim, eu vou se ela topar. Então, assim, fala com ela, fala que eu só vou conversar, não vou mudar nada, tal. Ela topou, depois ela não quis. Ele, não, é melhor deixar. Então, é isso que a gente precisa entender. Organizando o quarto dos filhos, tenta entender como os filhos brincam, né? O Davi, logo que eu me formei, eu comprei um organizador todo lindo de Hot Wheels, assim, que você colocava todos, assim, como se fosse uma sapateirinha, assim, sabe? Pequenininho, com os Hot Wheels ali. E sempre tava no chão. Daí um dia eu fiquei, poxa, né, filho? Tava tão bonitinho, organizado. Ele, mamãe, eu gosto de deixar espacionado. Ele gostava de deixar do ladinho do outro. Então, ele brincava daquele jeito. Eu guardei, enrolei o negócio e guardei. Agora tá ali. Ele, não, mamãe, agora eu quero isso aqui. Então, às vezes, a gente tenta impor no quarto do filho, na guarda-roupa do marido, ou no quarto, né, de alguém, como a gente enxerga. E é importante a gente entender essa individualidade, essa questão de que cada um enxerga de um jeito, né, cada um se organiza de um jeito. E, às vezes, na parte da adolescente, você tem que ter
um pouco de calma. E eu falo que, às vezes, na adolescência, quando ela é trabalhosa, é porque, às vezes, a gente comeu uma bolinha um pouquinho atrás, né? Porque eu vejo pela Maitê, ela sempre gostou de ajudar e fazer, e a ajuda da criança, geralmente, no começo, ela te dá mais trabalho. Porque ela, vou lavar a louça, ela não lava, ela espirra água, ela molha tudo, ela gasta shampoo, ela gasta detergente. E automaticamente que a gente vai, não, deixa que eu faço, não, deixa que eu faço, não, deixa que eu faço. E a criança vai deixando de fazer. Aí, quando ela vira adolescente, que ela já tem capacidade de fazer, a gente quer que ela faça. Só que a gente não pula fazer. Então, foram coisas que eu fui entendendo e eu sempre compartilhava, porque eu falava, gente, não sei, eu vou errar em alguma coisa, ninguém é perfeito. Mas, por um bom momento, era muito importante que meus filhos entendessem que eles pertencem a essa casa e eles têm que fazer, porque agora eles fazem. Então, deixava molhar tudo, depois eu secava, às vezes eu lavava tudo de novo, geralmente eu lavava tudo de novo. Mas hoje, tem dias que eu acordo e eles, mamãe, fica de boa aí que hoje a gente vai cuidar de você. Eles vêm fazer o cafezinho deles, que eles fazem Nescau, eles esquentam no micro, porque eles foram entendendo que eles fazem parte dessa família, eles têm responsabilidades, e conforme eles forem crescendo, eles vão fazendo. Né? Por exemplo, ela tem 6 e 8. Eles chegaram, meu irmão pegou na escola para mim, foi essa loucura, ele largou aqui, eles entraram, bateram na porta, entraram, me deram oi, vamos, a gente vai no vizinho para não atrapalhar, estão aqui brincando quietinhos, por quê? Eles já estão acostumados que eu faço live, que eu tenho que falar, às vezes não estão mais agitados, mas porque desde pequenininho eu fui fazendo, entender, eles atrapalhavam várias lives, eles entravam no meio, então as pessoas até se acostumaram, e eu até usava isso a meu favor, porque eu falava, gente, é isso, divorciada, 2 filhos, empreendedora, eu tenho que me virar, e é com eles, às vezes eu tô aqui, eles estão em cima fazendo live, às vezes estão falando junto, mas se a gente for esperar crescer para fazer alguma coisa, esperar o filho crescer para colocar um processo, esperar crescer para ensinar a fazer alguma coisa em casa, aí a gente cria, né, ainda mais na adolescência, que ele é criança ainda para algumas coisas, mas já é grande para algumas coisas, então eles já estão perdidos, os hormônios a mil, né, não me deixavam fazer até ontem, agora querem que eu faça tudo, então, né. E tem uma coisa interessante também, quando você falou dessa coisa de deixar a criança participar desde cedo, óbvio, ela não tem ainda agilidade, ela ainda não consegue manipular as coisas com destreza, ela está desenvolvendo, ela está aprendendo. E o que acontece? A maior parte dos pais acaba fazendo isso. Sai daí, você não sabe fazer nada direito, não consegue lavar uma louça, quebrou um copo. E aí o que acontece? Essas coisas vão ficando na cabeça das crianças e vão formando esse subconsciente que contém as crenças, que é toda essa coisa que você falou lá no começo da inteligência emocional, e a criança vai começando a se sentir incapaz de uma série de coisas. E justamente, normalmente, porque a mãe acha que mais atrapalha do que ajuda, sai daí, deixa que eu faço, você não faz nada direito, essa criança vai virar, digamos, um adolescente folgado, justamente porque ela não teve lá atrás um olhar diferente. E o mais interessante é que nós estamos começando a enxergar essas coisas de uns anos para cá de uma forma diferente, né? Eu mesma fiz parte dessa geração que, nossa, quando eu fazia alguma coisa errada lá em casa para minha mãe, vixe, meu Deus do céu, era o caos, entendeu? E aí, cada vez que eu ia tentar ajudar, eu já ia com medo, porque eu tinha medo de fazer errado e quebrar as expectativas dela, não é? E isso causa uma série de traumas que a gente acha. Lógico, elas não fazem de propósito, é uma coisa que é natural, porque elas também passaram por isso, né? Mas é importante a gente aprender aí quebrando essas coisas para cortar esse ciclo e começar uma geração aí mais, digamos assim, ciente de si e segura também, né, Ana? Não, isso é muito importante. Eu vejo nas reuniões das escolas e tal, como eu falei, essa correria do dia a dia, todo mundo tem que trabalhar, e essa questão da tecnologia e TV, Smart TV e essas coisas todas, mas eu falo muito da inteligência emocional, eu falo com amigos, eu falo que por mim isso eu acho que tinha que estar na grade escolar, inteligência emocional, tinha que estar na grade escolar, organização, porque a gente sai da escola sem saber o básico da vida, né? E eu vejo que é uma geração, assim, tão preparada para o conhecimento, para a tecnologia, tão avançada, mas emocionalmente tão fraca, porque tudo é imediato, tudo é na hora, você clicou, apareceu, você clicou, tá ali, você chama a comida pelo telefone, você pede ali, daqui a pouco chega aqui. Esses dias a gente saiu. Aí a gente foi almoçar, daí meus pequenos viram um brinquedo inflável no restaurante, foram pro brinquedo, não quiseram almoçar. Eu falei, olha, depois vai dar fome. Tá bom, foram brincar. Daí meu pai, não vou comer. Eu falei, pai, a hora que der fome, eles vêm. Ninguém vai morrer de fome.
Tá bom. Daqui a pouco vieram, que a gente quer frango e tal. Eu pedi, daí de 5 minutos, eles, chiliquinho. Ai, cadê o frango? Deu. Vai fazer, vai preparar, fica pronto na hora, não é instantâneo. Não comeu na hora, agora tem que esperar, né? E às vezes o que a gente vê é, pai, não, já come isso aqui, não, já pede o negócio, já briga com o garçom, como que não vem ainda? Então, eu temo muito por essa geração que vai ter um conhecimento incrível, vai ter uma aptidão tecnológica maravilhosa, mas eu tenho meus receios do que essa geração, que os meus filhos, né, vão enfrentar aí, dessa questão emocional, do imediatismo, de lidar com as adversidades, né, porque está todo Mas isso mundo já está não querendo que a gente faça. acontecendo. Isso já está acontecendo. E, infelizmente, a maior parte dos adolescentes, pessoas aí abaixo de 25 anos, já estão desse jeito, né? E isso é uma coisa muito complicada. Eles não querem saber de esforço algum para conquistar nada, não existe mais mérito, não existe tempo para nada. É tudo na hora, e se não der, bate o pezinho e fica birrento. Tanto é que nós temos adultos morando com os pais até hoje, porque eles não querem enfrentar aí fora a realidade da vida. E óbvio, não que os pais fizeram de propósito, mas eles têm total responsabilidade sobre isso, porque o filho é um reflexo daquilo que foi passado para ele, não é? Mas enfim, ó, vamos falar de um último tema aqui, porque já são 8h25, e que eu acho super importante na organização, que eu acho que é a parte mais complicada, que é o desapego. Porque quando nós falamos do processo de desapego, a gente está falando de desapego de coisas, mas para cada coisa existe um apego também emocional, né? Nós acumulamos coisas e acumulamos emoções, sentimentos também. Como é que é trabalhar essa parte do desapego com os clientes? Então, aí, lá no Reorganize 2018, eu fiz essa palestra, né, de inteligência emocional global. Em 2019, eu fiz como ajudar o cliente no desapego com a inteligência emocional, porque, assim, é uma coisa que eu sempre falo, alguns clientes me ligam, eu queria uma ajuda para minha mãe, ou para não sei quem, mas ela já não quer jogar nada fora. Eu falo, mas eu não vou jogar nada fora, né? Eu falo, nem lixo eu jogo fora na casa do cliente, as etiquetas, aquelas embalagenzinhas, os lixinhos, assim, né, que vão ficando, o papelzinho de proteção da etiqueta que eu faço, a identificação, eu coloco tudo numa sacola e eu faço o cliente jogar fora, para ele olhar o que está saindo dali. Então, eu nunca saí com lixo da casa do cliente. Cara, raras exceções que não, Ana, pode jogar ali, já aproveita no caminho e leva para mim. Mas para que ele veja, até agora eu saí de uma cliente e falou, ficou uma sacola ali para você ver. Às vezes você quer guardar aqueles saquinhos, e tudo bem, você tem lugar, você quer, não sei o que eu vou te fazer, jogar fora. E o desapego é bem isso, a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande em ajudar o cliente, porque aquilo está na casa dele por um motivo. E às vezes é um motivo que ele nem sabe o porquê. Lembra mais. Ele nem sabe o porquê está ali, mas está ali. Ou seja, quando eu vou fazer uma organização, eu falo, eu te auxilio. Aí as pessoas falam, mas como? Eu falo, você vai ver, eu vou dar cadência, porque quando você olha a tua casa toda, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Você não termina. Ou você fica com tudo que você tem preguiça, você começa a dar tudo, depois se arrepende. Então eu pego um cômodo, e aí, o closet, né, por exemplo. Eu pego lá no primeiro cabide, a gente vai puxando. Aí, de repente, eu pego uma blusa que eu vejo que está toda poída, manchada. Eu falo, você vai usar isso aqui de novo? Né? Aí, às vezes, o pessoal olha e fala, não. E principalmente quando você vai fazendo essa seleção, né, do que fica, do que sai, você começa a ver, às vezes o cliente fala, mas eu gosto dessa blusa, daqui a pouco você vem, você encontra mais 3 iguais, ou muito similares. Você fala, não, essa aqui pode ir, né? Essa aqui pode ir, né? Como, às vezes, uma blusa com etiqueta. Puxa, eu nem usei, nem me serve mais. Você vai usar? Não. Então faz para alguém. Vende, faz um brechó, faz alguma coisa, né? Eu teve clientes que pagaram 1/3 da organização só com o que venderam, do que não usavam mais. Hoje, o OLX, gente, você anuncia, você vende cada coisa e você não acredita, né? Às vezes está muito gasto, muito usado. Vende por R$ 50, por R$ 10, não sei. E tem gente que quer só para usar, para reformar, para alguma outra coisa. Então, essa questão do desapego é muito bacana você estar ali para dar uma cadência, mas a pessoa se sente muito à vontade porque você não está ali para, né, julgar se vai ficar ou não. E a gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, assim, uma vez eu estava numa cliente e tinha uma camisa assim, mas sabe assim que dá para ver que ela era bem antiga, ela estava bem velhinha. Daí eu olhei e falei, essa camiseta, você vai ficar dela? Essa camiseta era da minha bisavó. Essa eu vou guardar.
Se eu pego essa camisa e falo, isso aqui tá na hora de ir, olha que velho que isso aqui já tá, eu poderia ofendê-la demais, entende? Então, assim, a gente precisa ter muito respeito, porque a gente não sabe o que está carregado de história, a gente não sabe o que traz aquela lembrança, então a gente precisa ter muito carinho com isso, e às vezes a pessoa fala, eu não uso, eu não vou usar, eu não vou vender, mas eu não consigo me desfazer, né? Então, às vezes você faz aquela caixa, assim, já era, né? E bota num cantinho, como eu falo, tem a caixa das recordações, não tem problema, eu tenho uma caixa de recordações aqui na minha casa, com a primeira roupinha da apresentação da escola deles, com algumas atividades, a primeira vez que escreveram o nome, algumas recordaçõezinhas quando teve Copa aqui em Curitiba, né, no Brasil, o mascotezinho, a camiseta do aniversário dos meus filhos, que minha mãe que fez, minha mãe faleceu, a canequinha que ela fez para eles, então tem coisas que eu guardo, né, atividade de escola, eu tiro foto, né, guardo as fotos, e elimino, porque a gente recebe muito papel, muita recordação, muita lembrança. Então, não tem problema você ter uma caixa de fotos, de recordações. Não tem problema. Só que tira da área nobre, né? Tira daquele lugar, porque geralmente a gente encontra assim, tá embaixo das meias, tá embaixo das... vai guardando assim por baixo das coisas, né? E às vezes até deteriora, né? Mofa, embolora, fica úmido. E você falou aí agora uma coisa legal. O que é área nobre? Explica para o pessoal essa coisa, como que eles podem, tipo, em casa, dar uma ajeitadinha assim para... Então, vamos dar um resuminho, assim, para ajudar para o pessoal sair daqui com alguma coisa prática. A organização tem 5 passos. Primeiro, a gente faz uma seleção, ou seja, você vai olhando tudo que fica, o que sai. Não faz tudo de uma vez só. Define assim, vou começar pelo quarto. Faz uma porta por dia, uma gaveta por dia, os cabides num dia, as calças no outro. Vai fazendo aos pouquinhos, só tirando o que você não usa mais, o que já está rasgado, que tem que ir para a costureira, e já dá o destino. Já põe numa sacola e leva para a costureira, já leva para doação, já se desfaz, enfim. Porque a gente fala, né, joga fora, não existe jogar fora, vai jogar para onde? Vai mandar para a Lua? Não, está no nosso planeta, você precisa dar um fim, precisa dar um destino para aquilo, né? Meia, a Puquê, aquela loja, porque ela arrecada meias esparceradas, porque ela faz colchas, ela faz cobertores, então procura, né, tem várias coisas que você pode fazer, então dá o destino, né, recicla, reinventa, enfim. Depois disso, você começa a categorizar. Então, você junta, assim, tudo que é calça, tudo que é blusa, tudo que é blusa de lã, tudo que é biquíni. E aí você consegue entender as categorias que você tem, até entender que, às vezes, a bagunça no seu closet é porque você tem um espaço muito grande com uma categoria pequena e a outra categoria com muitas coisas que está num espaço mais apertadinho. Então, você pode até repensar essas questões, né? Aonde colocar, o quê, depois de deixar tudo juntinho. Aí já manda embora aquele biquíni que desparcerou, aquele cintinho que ficou no fundo da gaveta do vestido que você já mandou embora um dia, acontece muito, muito, muito. E aí você consegue selecionar, aí sim, você dobra, você pode pegar uma revista de gabarito, você pode medir a sua prateleira e ver, assim, quanto mais ou menos de largura cada dobra pode ter, às vezes você ajusta um pouquinho a dobra, em vez de 2 pilhazinhas, você faz 3, você ganha espaço, sabe? Sim. Então, esses detalhezinhos. E depois você pode identificar com qualquer fita, tem alguns rotuladores que você compra na Calunga, que é o que a gente usa, mas até uma fita crepe, até uma etiqueta dessas de escola, né, identificando, e se tem mais gente que mora com você mostrar, né, aqui agora ficou isso, aqui ficou aquilo, viver mais um pouquinho, ver se faz sentido. Então, é dessa forma que a gente organiza tudo, qualquer lugar você começa por esses 5 passos, selecionar, categorizar, organizar, identificar, e aí a gente fala manter, né? Aí, assim, as coisas não voltam assim, né? Então, você tem que ter a disciplina do pegar no lugar e devolver. Você pode, às vezes, não ter o tempo de fazer aquela dobra toda bonitinha, mas se já colocar na pilha, já está no lugar certo. De repente, no fim de semana, você dá aquela ajeitada, né? Que isso é muito importante. E aí, a área nobre é o quê? Por exemplo, eu sou uma advogada. Adianta eu colocar minha roupa de ginástica aqui nessa área nobre, que é essa parte, assim, entre o ombro e o meio da coxa, vamos dizer assim, que você pega muito facilmente? Fácil acesso, né? Fácil acesso. Por exemplo, o maleiro é muito alto. Se você colocar sua roupa íntima, todo dia para ir tomar banho, você vai ter que pegar lá em cima. Você não vai guardar lá em cima. Então, deixa lá para as roupas que você menos usa. Às vezes, a pessoa tem roupa do frio extremo, vai esquiar, vai para neve, coisa assim. De vez em quando, faz um esporte, né? Aí, você deixa mais a roupa do dia a dia. Você é uma personal trainer. Você vai ter roupa de ginástica muito mais que roupa social, do que salto. Então, o salto você põe mais para baixo, as roupas sociais mais para cima, para deixar nessa área mais nobre, que é mais da tua direção aqui entre o ombro e aqui o meio da coxa, mais ou menos, para ficar mais fácil, porque tudo que dá muito trabalho, você ficar se abaixando, você ficar pegando banquinho, você não vai devolver no lugar. Então, não podem ser coisas do dia a dia. Então, a gente fala do dia a dia, do de vez em quando, lá embaixo, do quase nunca.
De vez em nunca lá em cima, né? Olha, eu vou deixar um beijo para a Kátia, é a minha amiga lá de Pouso Alegre, em Minas. Eu sempre falo dela nos vídeos, ela até já apareceu lá no meu programa, aqui em casa também, né? E ela aprendeu muito, muito, ela até escreveu aí comigo. Então, quando ela muda, hoje ela já está craque, sabe? Eu chego na casa dela, é muito legal quando eu vou lá. Ela está com tudo separado, sabe? As toalhas, o que usa mais, o que usa menos. Então, é muito legal você ver, né? E a pessoa valorizar aquilo, porque eu poderia ter ensinado um monte de coisa e ela não está nem aí com nada, né? Mas ela mantém tudo, os cestinhos, as maquiagens, bijuteria, é muito legal, tá? E outra coisa, pessoal, que eu acho que complementa aí a dica da Ana, é assim, se você mora em locais aonde você tem as temperaturas bem divididas, no frio e no verão faz calor, faz calor, você também pode separar, né? Colocar, ó, tá chegando o verão agora, então logo, logo eu já estou subindo as minhas roupas de mais frio para cima do guarda-roupa e colocando nas gavetas os biquínis, saída de banho, que aqui é praia, né? Então tem bastante biquíni, tem saída, tem. Então é assim, a gente, duas vezes por ano, você acaba mexendo no guarda-roupa, se você seguir esse raciocínio, e aí você já aproveita para se desfazer daquilo que você não está usando mais ou que você não quer mais, né? Até porque é muito importante a gente abrir espaço. Espaço é energia circulando, né? E a energia circulando traz coisa nova. Se você fica muito apegado a tudo, ai, mas isso aqui, mas aquilo ali, e você não aprende, né? E vai treinando isso para desfazer, você está ocupando um espaço que poderia ser ocupado com uma coisa nova, que a própria energia vai ajudar você a conquistar, certo, Ana? Eu quero encerrar agradecendo muito. Eu vi que tinha um pessoal aí de Portugal, um pessoal falando. Sim, E assim, quando você está cheio, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Quando você está muito cheio, como que você vai receber, né? Então, assim, você tem que esvaziar para receber de novo. E é muito, isso gira muito, né? Quando você doar uma roupa para alguém que está com frio e ver a gratidão no rosto daquela pessoa, quando você ensinar aos seus filhos, meus filhos hoje, vira e mexe, mamãe, está na hora de tirar uns brinquedinhos aqui, né? Aí eles separam um que até eles falam, esse aqui eu até brinco, mas vamos dar para uma criancinha que não tem. Então, quando você entender que as coisas, né, foram feitas para girar, quando você faz uma organização dessas, parece que até fica mais claro o ambiente, fica mais iluminado, né? Então, realmente uma energia que gira ali, que sai, você... É como diz, né? Tem um militar americano, acho que ele deu uma entrevista que ele falou, né? Que quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama, né? E é mais ou exatamente. menos isso. Você vai arrumando, você vai mexendo, você vai passando adiante, você vai ficando e está entrando uma onda aí do menos é mais muito legal, assim, um minimalismo ocidental, vamos dizer assim, né? Dentro do que a gente consegue. A gente vem percebendo que melhor do que ter 40 toalhas, é melhor ter duas para cada um e trocar de toalha o ano todo, né? E aí a gente vai percebendo isso, a gente passa essa toalha para frente, ela não chega a ficar extremamente gasta, e isso é muito bacana, você vai vendo que é tudo cíclico, você não precisa de muito mais, assim, para viver, então isso veio uma era aí muito legal disso, da gente perceber que tá tudo bem, e o simples fato de ter uma casa para organizar, uma louça para lavar, eu acho que a gente tem que agradecer, né? Dormir agradecendo por tudo, acordar agradecendo por tudo, e teve gente aí que não virou o ano, tem gente que não tem o que comer, não tem uma casinha quentinha, né? Então, a A gente gente tem que agradecer. agradecer por tudo e também tem que lavar tudo, organizar, né? Porque senão a entropia toma conta do sistema, né? E se degrada naturalmente, né? E economiza dinheiro, né, Sofia? Porque, assim, quantas pessoas já não compraram alguma coisa que já tem, mas não sabiam onde estavam, né? Aí que meu pai fala, ter e não Exatamente. saber onde está é a mesma coisa que não ter. Não ter, Né? exatamente. E, ô, Ana, como que as pessoas te encontram? Onde elas podem, sei lá, conversar com você ou ver o material que você tem, ou curso? Fala para nós. Então, meus cursos hoje, eles são voltados já para quem já é personal organizer. No futuro, aí, Certo. quem sabe, eu faço uma formação. Mas é Ana Alarcon. Aonde você for, Ana Alarcon, você vai me encontrar, seja no Organizer, né? Chega no Instagram, seja no YouTube. Meu YouTube está mais paradinho, porque eu estou correndo bastante, mas tem material lá, tem no meu Instagram, aqui no. Tem no YouTube, tem no Instagram, o LinkedIn também está bem paradinho, tem Mas Facebook, você mas tem um assim, hoje o site carro-chefe é o também, né? Instagram, está tudo por lá. Mas você tem um site também, né?
Sim, eu tenho meu site que até preciso remodelar, gente. As minhas fotos do meu site já não me vendem mais, meu vídeo já não me vende mais. Tá tudo. Eu preciso recuperar isso daí. Tem o site também, analarcom.com.br, é tudo Ana Larcom. Ana Larcom você acha em Aham. tudo, mas o melhor canal hoje é o Instagram, que tem mais conteúdo. Eu tô sempre por lá, Certo. respondo direct, tô sempre por ali. Legal. Então, eu agradeço muito a sua participação, tá? Quero aproveitar com você aqui ainda para falar que a Adriana Prado, que é essa moça aqui que está falando das dicas, minha nutricionista do coração, né? Vai estar com a gente na semana que vem. Nós já estivemos juntas, foi a primeira live que eu fiz, né? E a gente vai falar sobre nutrição funcional e o sono, que, aliás, a organização também tem a ver com a qualidade do sono, o ambiente onde você está. Então, gente, tudo está interligado, certo? Dri, então Exatamente. esperamos você na semana que vem. Aninha, agradeço demais a sua presença, tá? Um beijo para você e para os seus filhos Obrigada. aí. Obrigada, estava aqui brincando. Obrigada, minha querida, é sempre um prazer. Falar de organização é algo que eu falo assim com muito amor, que realmente é transformador, não é aquela organização engessada, mas a organização Sim, ela transforma. É só pensar, tudo que o cérebro precisa processar, que é inútil, ele está gastando energia. Então, chegar em casa e está tudo espalhado, você perde produtividade, você perde foco, você perde paciência, e tudo que você vai perdendo, você vai adoecendo, você vai, né? Então, qualidade de vida mesmo, e é uma organização suave, leve, sem neura, aos pouquinhos, né, incluindo a família, transformando isso de uma forma divertida, e vai dar tudo certo. E no que puder, no que eu puder ajudar, contem comigo sempre. Um prazer sempre estar aqui, minha linda. Quando eu for Peruíbe, eu vou te dar um beijo, ai, e muito gente, ela obrigada. veio aqui me dar um beijo. Foi de quando? De 2016 para 17, se eu não me engano, né? Foi, acho que foi. Já Eu está na acho que ordem foi de novo, 16 né? para 17. Eu estava lá no Aloha, lá no quiosque, e Estava ela bebendo. estava tomando sol, tomando uma cervejinha, a caipirinha, nem me lembro mais, e ela passou por aqui. Foi muito legal. Fiquei muito feliz. Combinado, vamos Valeu. combinar. Obrigada, Um beijo. Aninha. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Eu vou tirar você e vou continuar um pouquinho aqui para encerrar, tá Tá bom? bom, um Beijo, beijo. tchau. Beijo, criançada. Tchau. Então, pessoal, olha, agradeço muito. Ai, que legal. Ó, aqui a Kátia, lá de Pouso Alegre. Oncotô, Oncovim, Poncovô, né? Deixa eu ver quem está aqui. A Dedete, sempre presente, uma querida. E a Chari, lá do Clemar, em Santo André, da pizzaria onde a gente fazia lá os nossos videoquês, né? Nossa, bons tempos. A Kátia também frequentava lá. Tem a Dulce também do Universo Consciência, que já esteve aqui conosco em live também. Quem mais? Portugal, Ana Paula. Gente, olha, eu agradeço demais a presença de vocês, tá? Eu acredito que todas essas informações são muito legais, muito interessantes, né? Da gente fazer todas essas conexões e procurar sempre ter uma vida melhor para nós e, consequentemente, para as pessoas que estão ao nosso redor. Ok? Então, ó, semana que vem estaremos juntas aqui com a Adriana de novo, falando de nutrição funcional. Eu agradeço a presença de todos vocês, o carinho, a companhia e muita paz para vocês dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele beijo, pessoal. Tchau, tchau.